Aqui está o vetor que eu quero ordenar, tá bom? Isso aqui eu sorteei para gerar isso daqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que selecionar o menor valor no vetor inteiro para colocar aqui, tá bom? Então eu comecei com ele mesmo, tá bom? Mas aqui já estou mostrando a primeira substituição que eu tenho que fazer. Eu achava que esse aqui era o menor, mas esse aqui é menor ainda. Aí achei um ainda menor. Achei um ainda menor. Aí, vocês viram que ficou vermelhinho aqui, tá bom? Então aqui agora eu concluí, varri o vetor inteiro e concluí que o menor é efetivamente esse que está na posição 10. O que eu tenho que fazer? Então, pegar esse valor que está na posição 1, passar para a posição 10. E o valor que está na posição 10, passar para a posição 1. Então, troquei aqui já, tá bom? Então, essa parte aqui do vetor já está ordenada. Então, agora eu vou procurar o mínimo, vou selecionar um elemento para eu colocar aqui na posição 2, tá bom? Então, por enquanto eu estou supondo que é esse aqui, depois avanço, chego nesse daqui, depois chego nesse daqui e concluo que esse aqui efetivamente é o menor. Aí eu troco esses dois, tá bom? E esses dois primeiros elementos aqui já estão em suas posições finais. O que eu vou fazer agora, gente? Encontrar o menor aqui nessa parte e colocar aqui na terceira posição. Tá bom? Aqui, ó, estou encontrando o menor. O menor é aquele ali, tá bom? Que está na posição 15. Troquei, tá bom? E assim por diante. Então, tá aqui já temos um vetor de 100 elementos, tá bom? E ele vai ordenar tudo de uma vez aqui, tá bom, gente? Então, olha aqui, vocês estão vendo? Ele vai selecionando os menorzinhos e pondo na primeira posição. Tá bom? É um método bastante intuitivo que a gente usaria para ordenar as cartas de um baralho. Se você quer saber se o naipe está completo, o que você vai fazendo? Pega o As, 2, 3, por aí, tá bom? E é o que a gente faz, essencialmente, para ordenar. Qual que é a complexidade da ordenação por seleção? Vamos voltar aqui. Bom, no primeiro passo aqui, gente, eu seleciono, suponho que esse aqui seja o menor, tá? E vou fazendo comparações com todos os outros, aqui tem N posições, com N-1 elementos que estão aqui. Às vezes, eventualmente, trocando o valor do mínimo, atualizando o valor do mínimo. Mas vamos considerar, aqui, para efeito de cálculo da complexidade, somente o número de comparações, que é uma coisa que é tradicional em algoritmos de ordenação. Certo? Quantas comparações são necessárias para ordenar N elementos? E, ó, eu vou fazer o quê? Para vir daqui para cá, eu faço N-1 comparações. Depois eu tenho um problema ligeiramente menor, para o qual eu vou fazer N-2 comparações. Depois N-3, etc., até chegar nessa parte aqui, que é uma única comparação. Tá bom? Então o total de comparações é N-1 mais N-2 mais N-3 mais mais 2 mais 1. Bom, que é isso que está mostrado aqui nessa fórmula, tá bom? Ou seja, T de N, tá bom? É O de... Aqui eu inverti já, para ficar mais fácil, tá? 1 mais 2 mais 3 mais 4, mais não sei o quê, mais N-1, tá bom? Ou seja, a soma dos N-1 primeiros elementos, que é aquela fórmula que a gente conhece, tá bom? É N-1 vezes N sobre 2, bom? Que é O de N2 menos N, tá bom? Sobre 2. E aqui é uma coisa que a gente utiliza sempre em funções de ordem de complexidade, tá bom? Para N grande só conta a potência mais alta, o termo dominante, tá bom? E constantes a gente joga fora, porque constante depende de velocidade do computador, não interessa para a gente, na hora da gente determinar a função de complexidade. Bom, então, aqui, ó, tá certo? É O de N2 menos N sobre 2, que é a mesma coisa, tá bom? Que O de N2.
Ou seja, esse aqui é um algoritmo cujo tempo cresce com o quadrado do tamanho do vetor que ele tem para ordenar. Vocês vejam aqui, tá vendo? Aqui são duas curvas obtidas em dois computadores. Vocês veem que experimentalmente essas curvas aqui estão crescendo com o quadrado de n, tá bom? Eu fiz aqui vetores randômicos, tá bom? Com tamanhos variando entre 500 e 5.000. Aqui estão os asteriscos aqui são os tempos para um computador mais lento e os maisinhos aqui são para um computador mais rápido. Tá bom? Vocês veem que é diferente um do outro, tá bom? Mas o aspecto da curva é o mesmo, que é O de n2. Tá bom? Isso aqui está crescendo a curva de n ao quadrado. Uma outra coisa que a gente olha para analisar a eficiência de algoritmos de ordenação é o tempo que ele demora por elemento a ser ordenado. Tá bom? Então você pega o tempo que ele vai demorar e divide por n, tá? Quando você ordenou n elementos. Tá? Então, como T de n para a ordenação por seleção é O de n2, tá bom? T de n sobre n é O de n. Você vê aqui também está um gráfico experimental aqui, tá bom, gente? Que com o ruído das execuções, que a gente já tem experiência, bom, mostra que claramente o tempo por elemento ordenado vai crescendo linearmente com o tamanho do vetor.